Eu quero convidar aqui meu amigo pastor Aparecido Santana, que estará ministrando a palavra do Senhor. É ele que veio lá do estado de São Paulo, estava pregando ali num congresso ali em Matupá, e está aqui conosco para trazer a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, estenda a sua mão. Senhor, nós te louvamos, fala conosco mais uma vez através do teu filho. Te agradeço pela vida dele, por ele estar aqui. Usa-o, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha dar graça e venha falar conosco mais uma vez esta noite. Usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu pastor Charles, meu amigo, muito obrigado por todas as vezes que o Senhor nos dá essa oportunidade de nos reunirmos aqui com essa família, que há muitos anos já nos conhecemos. E dessa vez, amados, eu vim para estar aqui na cidade de Matupá, e nós vamos finalizar em Juara. Estou em Porto Gaúcho. O pastor Cícero Ferreira, que é o pastor da Assembleia de Deus ADAC, viemos juntos, rodamos 2.200 km, né? Nós viemos de carro, nós saímos na quarta-feira passada e conseguimos mover-nos 1.200 km, nós paramos em Rondonópolis, lá nós descansamos, depois nós fomos para Nova Mutum. De Nova Mutum nós conseguimos chegar na sexta-feira, porque pousamos lá, e na sexta-feira nós chegamos aqui em Matupá, e participamos desse Aviva Matupá, o pastor Alan, que deixa um abraço ao pastor Charleston, e que tem um prazer de conhecê-lo, Senhor, mais pessoalmente, como diz, já ouviu falar do amado pastor Charles, e ele tem o desejo muito de conhecê-lo pessoalmente. E nós estivemos aí, junto com o meu amigo pastor Cícero, que está terminando hoje o trabalho ao qual está pregando lá em Matupá, e eu, mais do que depressa, vim aqui rever os irmãos, e sempre é entendido que eu nunca me entendo como está atendendo uma agenda. Eu sempre tenho a oportunidade de ver um amigo, e o pastor Charles, a Irene são amigos, e eu estou muito feliz aí também pelo netinho, né, pastor Charles, Deus abençoe também, está muito feliz aí, mais um neto, a família está crescendo, né, olha aí, né, mais um netinho aí, e a gente fica muito feliz com todos vocês que estão também vivenciando milagres nesta casa de oração. Amanhã nós nos dirigimos para Novo Mundo, depois estaremos indo para Santa Helena, e de Santa Helena nós estaremos também passando por Nova Guarita, e de Nova Guarita nós vamos ir até Porto Gaúcho. No dia 8, pretendo voltar para minha casa, como os irmãos sabem, sou pastor de igreja, pastor Cis também e nós temos compromisso, então dessa vez foi muito rápido, mas eu louvo a Deus e quero deixar os irmãos o conhecimento que a minha esposa passa bem, e que minha filha passa bem, e que já terminamos o nosso culto, foi ceia hoje, e graças a Deus já deu tudo certo, amém? Amados, eu quero aqui deixar com vocês, dividir uma palavra, e você que tem sua Bíblia, por favor, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, Deus abençoe Jonathan, Deus abençoe Amanda, graças a Deus, hoje nós oramos juntos já, prazer imenso mesmo, viu? Glória a Deus. Roberto, sua esposa, missionário Roberto, esposa também, tantos aqui, o Wilda, Marli, tantas pessoas que eu tenho um carinho muito grande por todos os irmãos aqui, os jovens, é um prazer imenso mesmo, estou muito feliz de ter essa oportunidade de ainda vê-los. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra: será que não há bálsamo em Gileade?
Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Mais uma vez, Jeremias 8, 22, será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Meus amados, quando lemos esta palavra, temos, por que não dizer, um raio-x, ou por que não trazer algo que Deus está trazendo de uma forma muito clara, como se encontra um povo ao qual Ele quer bem, um povo ao qual Deus tem um desejo que eles estejam bem. Mas para dentro desse período, dentro desse contexto, há um profeta por nome Jeremias. E quem é Jeremias, senão, a Bíblia diz, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Anatote significa orações respondidas, mas Anatote também é uma região onde de sacerdotes que habitavam lá e também da linhagem de Arão. Jeremias carrega um DNA de sacerdócio. Jeremias agora vai mover dentro de um cunho profético, dentro de um período de um rei, do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Jeremias vai profetizar em um ministério por 40 anos, dentro de um período que não vai ser tão fácil. Jeremias vai ter uma dificuldade quando o Senhor diz: Jeremias, esta é a mensagem que eu lhe entrego. Eu lhe conheço desde o ventre da tua mãe. Antes de formá-lo, conheço lá. Antes de você nascer, conheço lá. Antes de separar, conheço lá. E te nomeei para ser meu profeta às nações. Jeremias mostra uma dificuldade com seus 24 anos, quando ele recebe esta palavra de Deus ao seu coração, esse chamado específico para esse tempo, com 24 anos. Então, Jeremias, se sentindo incapaz, inseguro, ele vai dizer: Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso, não passo de uma criança. E o Senhor vai responder: não diga, Jeremias, que sou jovem demais, não diga que você é uma criança, pois você irá onde eu te enviar e dirá tudo que eu te ordenar, Jeremias. Jeremias, diante desta ordenação de Deus, e o Senhor trazendo para Jeremias, ao qual o Senhor lhe traz visões, e uma das visões, uma vara de amendoeira, e o Senhor traz a Jeremias ter o conhecimento: olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. O Senhor traz a Jeremias as seguintes orientações: Jeremias, não vai ser fácil, Jeremias. Jeremias, esse chamado vai ser um chamado de desafio, e Jeremias é conhecido como um profeta chorão, mas o Senhor está dizendo para Jeremias, ao qual ele será rejeitado por reis, por príncipes e pelo povo. Jeremias, você será rejeitado. Mas Jeremias, eu quero trazer para você que você deve se posicionar e se levantar e se preparar para agir, Jeremias, porque você vai dizer tudo que eu te ordenar. Jeremias, você não vai ter medo deles. Jeremias, você não se parecerá medroso diante deles. Jeremias, você não vai mostrar sua fraqueza diante deles,
pois eu vou te fortalecer como cidade fortificada, eu vou te fortalecer como coluna de ferro, eu vou te fortalecer como muro de bronze, e você enfrentará toda essa terra, reis, oficiais, sacerdotes e o povo de Judá. Nada irá te abater, porque você será torre forte, você será um muro de bronze, você será uma coluna de ferro, Jeremias. Eles lutarão contra você, Jeremias, mas eles não vão te vencer, Jeremias, pois eu estou com você, eu vou proteger você, Jeremias. Assim o Senhor falou com Jeremias. E dentro desse período que Deus posiciona esse profeta, orienta esse profeta, direciona esse profeta, vem o capítulo 8. E no capítulo 8, é como Deus trouxesse um raio-x para Jeremias. No capítulo 8, é como Deus trouxesse, como eu disse para vocês, algo que Jeremias precisa estar conhecendo, porque Deus está trazendo a condição desse povo. E a condição desse povo é que o Senhor traz, olha, naquele tempo, diz o Senhor, em Jeremias 8:1, os inimigos abrirão suas sepulturas dos reis, dos oficiais de Judá, os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Os seus ossos estarão expostos sobre a terra. Isso é a pior desonra que podia ser atribuído a um morto. Seus ossos estarem expostos na terra. O Senhor está falando, olha, serão espalhados no chão, diante do sol, diante da lua, diante das estrelas, diante dos deuses que o meu povo amou, diante dos deuses que o meu povo seguiu, diante dos deuses que o meu povo buscou. E o povo ao qual estaria diante de um julgamento, de uma instrumentalidade que viria, Nabucodonosor, que viria contra o reinado sul, contra Judá, esse povo que não iria sobreviver, de uma nação perversa, que ia levá-los a um alinhamento, a uma disciplina, porque Deus estava usando essa nação como instrumentalidade de disciplina para voltar, para esse povo voltar-se a Ele, para esse povo adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas nesse momento Deus vai trazer para Jeremias como encontra esse povo, e ele vai dizer, Jeremias, no capítulo 8, versículo 4, eu vou dizer a condição que está o meu povo. A primeira condição, ele vai dizer assim, assim diz o Senhor, Jeremias, o povo está caído. Jeremias, o povo está caído, porque quem cai não se levanta. Então Deus está trazendo um raio-x dizendo, o povo está caído, Jeremias. Porque quando uma pessoa cai, não vai se levantar de novo? Ele vai continuar dizendo, Jeremias, quando esse povo, quando alguém está no caminho errado, não dá meia volta, não volta, esse povo, Jeremias, não volta a mim. Esse povo vai para um caminho errado e não volta-se. E ele está dizendo, esse povo é Jerusalém, Jeremias, e continua em seu caminho, e eles continuam recusando voltar, eles se apegaram firmemente nas suas mentiras, eles usaram suas conversas como escudo, eles não ouvem a minha palavra que é verdadeira. Jeremias, acaso alguém que está arrependido da sua maldade? Então Deus traz falando, olha, o povo está caído, o povo não volta e o povo não se arrepende. Deus está trazendo um raio-x, estou pregando Bíblia, só olhar aqui para mim. E Deus está trazendo a condição e falando para o profeta Jeremias. A primeira mensagem de ofício profético nesta noite, ela se encontra primeiramente
ao Senhor, pastor Charles. A primeira mensagem, o capítulo 1, se encontra em ti, profeta. A segunda mensagem, Deus vai falar com o povo aqui. Tu, porém, profeta Jeremias, vai até o fim. Tu, porém, profeta Jeremias, esteja posicionado. Mas agora eu quero falar com o povo. E o povo eu quero trazer como o povo está. Caído. Quando eu falo isso, eu falo de uma igreja universal. Eu falo de uma igreja brasileira que está se encontrando nesse quadro. Estamos vivendo esses dias. Porque para o capítulo 8 nós estamos falando de apostasia. Para o capítulo 8 nós estamos falando da preguiça, porque a preguiça de buscar Deus hoje é o sofrimento amanhã, porque você pode até passar pelo deserto, o deserto só não pode estar dentro de você. As pessoas hoje que correm atrás daquilo que é urgente e não priorizam aquilo que é importante, as pessoas que são vencidas pelas suas necessidades, as pessoas que criaram nas suas entranhas os seus deuses e os seus ídolos dentro do seu coração, como diz o profeta Ezequiel. E Jeremias agora ele vem conhecendo o que Deus está falando com o povo. Jeremias, o povo está caído, o povo foi e não quer voltar, e o povo não se arrepende. E eles se encontram em arrogância, porque se sentem sábios. Quem és tu, irmão? Quem sou eu para contender com o oleiro? Quem é o caco para contender com o oleiro? Quem é o barro para dizer o que faz? Sabes tu quantos ossos se formam no ventre da mulher grávida? Assim são as obras de Deus, que Deus faz todas as coisas. Você sabe o caminho do vento? Sabe os ossos que se formam no ventre da mulher grávida? Jó, me responde, Jó, aonde você estava quando eu fazia separação das coisas? Aonde você estava quando eu formava, quando eu criava, Jó? E nós se achamos sábios, e Deus está falando, olha, trazendo para o profeta Jeremias da seguinte maneira: olha, Jeremias, eles se dizem sábios, mas não são sábios, porque se até a cegonha, meu Deus, que voa pelo céu, sabe a época de migrar, se assim como a rolinha e a andorinha, todos voltam no tempo certo a cada ano, o meu povo, contudo, não conhece os decretos meus, porque eles não voltam a mim. Essa mensagem ela não vai trazer tanto ibope. Essa mensagem talvez não vai encher tanta igreja, porque eu sou pastor de igreja. Eu prego ensinando, ensino pregando. Eu respeito o seu líder, porque eu como pastor, aqui hoje venho também pregar a palavra, porque é essa palavra que está naquele altar em Sumaré. Eu não estou buscando performance. Enquanto nós esperamos as performances, estamos perdendo a essência. Enquanto estamos esperando alguma coisa do culto, como fosse consumidores, e você não veio aqui para ser um consumidor, você veio aqui para ser um discípulo. E eu estou pregando para você, que vai sentar nessa mesa. Você não pode sentar numa mesa para você consumir, como algo que fosse um ritual. Nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de mesa, de comunhão, de aliança com Deus. E quando eu prego essa mensagem, eu estou vendo que o Senhor está trazendo para eles, dizendo: como pode dizer somos sábios? Temos a lei do Senhor. Como podemos dizer que somos sábios e a lei do Senhor a gente não cumpre? Como podemos dizer que somos sábios, que não praticamos a palavra do Senhor? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora me pergunta aqui, pastor Charles, igreja batista brasileira, escute só, de Peixoto do Azevedo. Às vezes nós buscamos razão para dizer: está caído porque não tem força para levantar. Mentira. Está caído porque alguém impede essa pessoa de levantar. Mentira. Está caído porque se acomodou com o chão.
Está caído porque preferiu estar no chão. E ele está dizendo: meu povo caiu, porque se você caiu, o que você fala quando um filho seu cai? Lembra? O filho caiu e fala: levanta. Se caiu, levanta, minha irmã. Se caiu, levanta. Não é isso? Levanta. Não é assim que você ensinou seu filho quando ele cai? Não é assim que você fala com uma pessoa: caiu, então levanta. Agora o povo não é: é porque eu estou sem força. Mentira. É porque estão me impedindo de levantar. Mentira. Caiu, levanta. É porque às vezes a gente acomoda com o chão. A gente acomoda com o chão. Se sentimos seguros na queda, se sentimos seguros no chão. E Deus não está falando com quem está no chão. Deus fala como falou com Ezequiel: ponte em pé que eu falarei contigo. Olha para alguém, por favor, por gentileza, por essa vez e não mais. Diga: se levanta. Diga para essa pessoa: se levanta. Mas eu não quero me levantar por causa da dor. Pare de culpar pessoas. Se responsabiliza por esta queda. Levanta. Levanta, meu irmão. Levanta, moça. Levanta, obreiro. Levanta, meu irmão. Não adianta você mudar de geografia. Se você não sabe fechar ciclos com honra, você vai começar ciclos fracos e vai repetir as mesmas coisas. Se você quer fechar um ciclo, aprenda a fechar com honra. Então se levanta, assuma muitas das vezes determinadas coisas na sua vida. O que eu estou aqui orientando para você é que quem caiu se levanta. Mas eu não quero voltar porque eu não tenho direção. Como eu voltar se eu não tenho direção? Como eu voltar se não tem que me guiar? Me perdoe. Mentira. É porque às vezes a gente não quer voltar. Não queremos voltar. E eu estou vendo aqui uma palavra muito séria. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que o Senhor está dizendo: olha, entregarei suas esposas a outros, darei aos seus campos estranhos. Ele está dizendo: a Babilônia está chegando aí. Eles vão tomar suas esposas, eles vão tomar suas terras. Babilônia está chegando aí. Até os meus profetas e sacerdotes agem de modo, sendo todos impostores. Meu irmão, eu conheço a igreja, eu conheço o pastor Charles, não estou falando nada. Conheço esse homem de Deus aqui. Pessoas que não estão, irmão, negociando princípios. Pessoas que não estão procurando se vender para esse sistema corrupto. Esse sistema corrupto que às vezes nós estamos presenciando no meio religioso, no meio até no nosso meio. Mas eu vejo aqui a palavra de Deus, ao qual estão dizendo: eles oferecem curativos superficiais, para que a ferida mortal do meu povo dão garantia de paz, quando não há paz alguma. Eu passei uma situação esses meses atrás, dentro de uma liderança, e as pessoas não querem cura, mas elas procuram lugares paliativos para ser curada. O altar foi rachado no louvor. Eu não tenho problema, irmão, com quem precisa assumir seus erros, e também não me torna problema quem não quer assumir, mas eu fico preocupado, pessoas que saem de uma forma e começam a estar em outros lugares, ferido e querendo servir, chegando como nada tivesse acontecido. E sabe o que vemos? Vemos muitas das vezes líderes que oferecem curativos superficiais. Lá você era abusado espiritualmente. Hoje essa conversa de abuso espiritual, eu sei que tem pastores abusadores, mas essa conversa às vezes que trazem paliativos de que não há cura. Porque se existe uma pessoa que, irmão, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas há uma diferença, amados irmãos, aquele que peca e confessa, mas aquele que é descoberto. Toda pessoa que é descoberta num erro, ela vai repetir esse erro novamente. Agora a Bíblia diz, quando você peca e confessa. Agora a pessoa que espera ser descoberta, eu vivi isso, irmão. Eu tratei alguém
com quase 11 anos, dentro de uma descoberta, fez de novo. Custou, amado. E era como eu dissesse para ele: não tem bálsamo em Gileade? Não tem cura? Você se recusou a ser curado? Nós vamos chegar lá, eu já estou encerrando, para você entender. E eu vejo essa situação, ela movimentando dentro de pessoas que não assumem os seus orgulhos, que os fere. 12 anos pregando, pastor Charles, dentro da igreja, e um dia eu assumi numa santa ceia, porque o nome da nossa igreja o nome do ministério é Comunidade Mensageiros da Verdade. Eu cheguei numa santa ceia, a igreja toda, e pedi perdão para a igreja. Eu quero pedir perdão para a igreja, porque nós ficamos 12 anos de existência, porque lá está escrito Comunidade Mensageiros da Verdade, e a verdade que pairou aqui foi a minha verdade, foi a sua verdade, foi a verdade de experiências com Deus, foi a verdade de experiências suas com Deus, e as nossas verdades se confrontaram, as nossas verdades ficaram em discussão, as nossas verdades ficaram sendo avaliadas, se você estava dizendo a verdade, se eu estava dizendo a verdade, e Deus tratou comigo e disse: pare de olhar a sua verdade e pare de olhar a verdade das outras pessoas, entenda que agora é a hora de você mudar, a verdade sou eu. Comece a pregar que eu sou a verdade. A igreja começou a viver um momento diferente, mas eu tive que ir na frente da igreja e dizer: meu irmão, perdão por não ter feito uma exegese certa. Ficamos aqui debatendo com verdade de membro, verdade de pastor, e briga para cá e briga para lá. Não, eu quero estar certo, outro quer estar certo. Eu sei que nós temos que tratar de uma forma sincera um ao outro, porque Deus nos pede sinceridade, mas a verdade, ela precisa ser pregada, e a verdade é Cristo. Eu assumo um altar e digo isso, e a partir daí a igreja, pastor Charles, começa a tomar um outro rumo, começa a ser uma igreja cristocêntrica, começa a ser uma igreja ao qual procuramos nos assemelhar com Cristo e parecer com Cristo. Não é fácil, amado, mas devemos reconhecer. E o que eu vejo aqui em Jeremias capítulo 8, é Deus nos trazendo essa oportunidade aqui de olhar para esta palavra, porque eles estavam dizendo: esperávamos paz, mas ela não veio, esperávamos um tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra inimigo, o relinchar dos seus garanhões. É como a Babilônia está chegando, não precisava de paz. A paz não é que a paz não veio, é que eles não escolheram aquele ao qual é Jeová Shalom, o Deus da paz. Agora eles questionam: a gente procurou a paz. Mentira. Agora, quando a situação aperta, porque às vezes é assim, às vezes só procuramos Deus quando a coisa aperta, às vezes só queremos nos santificar quando a gente vê a dificuldade das coisas, e não deveria ser assim. Não deveria nós nos relacionarmos com Deus dessa maneira, com aquilo que Ele pode fazer. Que voltemos ao propósito hoje, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é. E Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E eu quero dizer para você que nessa situação aqui, as tropas dos inimigos chegaram como serpentes venenosas, e a Bíblia diz no versículo 17: e eu, Senhor, falei, porque não tem nada que aconteça que eu não os avise primeiro. Não tem nada ao qual não aconteça na sua vida que eu não fale com você e te avise. Eu te avisei, eu te falei, mas não quis ouvir minha voz. É isso que o Senhor está dizendo com esse povo. Vocês não me ouviram. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Jeremias aqui dentro dessa situação, lamentando. Aí o Senhor vai dizer: escute o choro do meu povo, Jeremias. Você pode ouvir toda a terra? Aí o Senhor: Jeremias, acaso eu abandonei eles? Está terminando 2025, nós vamos entrar agora, amanhã, nos 31 dias finais do ano. Sabe aquela coisa? 31 dias finais do ano. Eu vou emagrecer, agora eu vou. Passou, irmão. Acabou.
Ah não, agora eu vou fazer, agora eu vou. Passou, meu irmão, não vai ser 31 dias que vai mudar a tua história, meu irmão. Que isso, eu tenho que ser sério com isso, pastor. Está aqui na Bíblia, está aqui na palavra, Jonathan. Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Não soube trabalhar com a semente que eu te dei, não soube trabalhar dentro da fidelidade, da lealdade que eu te dei. Agora sabe como nós nos encontramos dentro da igreja? Às vezes sentando no domingo, esperando amanhã. Meu irmão, eu sinto como não é. Eu sinto os pastores hoje que pregam a palavra de Deus como não é, pregoeiros da justiça. É como se estivesse dizendo, vai chover, vai vir um final e vamos construir uma grande arca. Nunca tinha chovido naquela época, construir uma arca daquele tempo, e pessoas às vezes, hoje no culto, manuseando a cabeça, olhando para o celular, não via a hora de ir embora, e tipo assim, esse cara está falando besteira, esse cara está falando bobeira, isso aí não está com nada. E o que nós estamos vendo aqui? Que o Senhor está dizendo, olha, povo se lamenta, a colheita chegou ao fim e o verão acabou. Não colhi nada, porque eu não fui fiel. Não colhi nada, eu não me esforcei. Não colhi nada, não fui leal. Não colhi nada, não me posicionei. Não colhi nada, achei que o pastor estava pedindo, não aguento mais essa petição. Não colhi nada, e você não entendeu, nos momentos de crise, nos momentos que uma voz de comando, quando se libera aqui, é o tempo de destravamento em algumas áreas da sua vida. Crede em Deus e nos seus profetas, e prosperareis, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Versículo 22, por favor, coloque lá, versículo 22. Versículo 22. Eu quero contar até 3, a igreja, por favor, leia, em nome de Jesus. 1, 2, 3. O que era essa região de Gileade, irmão? Uma região bíblica localizada na Transjordânia, ao leste do Rio de Jordão. Eu estava lá. Ela foi mencionada várias vezes dentro da Bíblia como um lugar de grande beleza e riqueza natural. Que região era essa, senão uma região montanhosa, com vales férteis, rios que desaguavam no Rio Jordão, um clima semiárido, com verões quentes, invernos frios, uma região conhecida por sua rica biodiversidade, com uma variedade de plantas e animais. Bálsamo de Gileade, um produto natural que era extraído de uma resina de uma árvore nativa naquela região, um bálsamo que é líquido, viçoso, aromático, e era usado para fins medicinais e religiosos. Por que há bálsamo em Gileade? Porque a presença do bálsamo em Gileade, ela gera várias combinações, incluindo esse clima árido, crescimento de árvore, topografia montanhosa, tantas coisas favoráveis para o crescimento de uma árvore. E qual é a importância desse bálsamo de Gileade, valorizado naquela antiguidade, das suas propriedades medicinais e religiosas? Isso era usado para tratar feridas, isso era usado para tratar doenças, como um perfume sagrado em rituais religiosos. Gileade é uma região bíblica e uma história de uma geografia bíblica linda. E o que nós vemos aqui? Em Jeremias capítulo 8, versículo 22. Porventura não é bálsamo em Gileade? O bálsamo era o remédio conhecido, eficaz, como eu acabei de dizer para vocês. Gileade é terra de cura. Diga assim: Gileade é terra de cura. Deus estava disponível para curar o povo. O povo está caído, o povo não volta, o povo não se arrepende, são arrogantes, mas diga para eles: eu estou disposto para curar. Eu estou disposto para amar aqueles que não me amam. Pastor Charles abriu aqui a palavra, quando ele falou de Caifás. Pastor Charles,
Enquanto os homens estão dispostos em ter orgulho, porque aqueles que estão dispostos em andar em ter orgulho, estão dispostos em falar mal das pessoas. Aqueles que estão dispostos em alimentar o orgulho, estão dispostos em desfazer das pessoas. Aqueles que estão dispostos em manifestar orgulho, estão dispostos de esquecer aquele que te ajudou. Aqueles que estão dispostos em ter orgulho, estão dispostos em ser ingrato. Aqueles que estão dispostos em ter orgulho, são aqueles que saem e falam mal. Aqueles que estão dispostos a ter orgulho, são aqueles que olham e parabenizam, querem parabenizar a queda das pessoas, a derrota das pessoas. Mas aqueles que estão disponíveis a crer, eu preciso de cura, eu preciso do Senhor, o Senhor sabe, eu reconheço meus erros, são aqueles que entendem, Deus está disponível para me curar, Deus está disponível para me levantar, Deus está disponível para renovar nossa casa de oração, Deus está disponível a nos levar para uma próxima etapa. Eu passei lá novamente, pastor Charles, na frente daquele templo, e eu continuo dizendo aqui todas as vezes que prego, Deus está disponível a colocar vocês dentro daquela casa para viver esta palavra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está disponível a trazer os recursos, Deus está disponível a prosperar vocês de uma tal maneira que vocês não vão precisar emprestar, mas vai ter para dar. Deus está disponível a curar você, a renovar você. Deus está disponível a dizer para você que o teu passado ele não lembra mais. Deus está disponível. Não há bálsamo em Gileade, não há cura em Gileade, jovens. Diga, o médico estava presente. O problema não era a ausência de remédio, o problema era que o paciente recusa. Tem gente que recusa ser curado, tem gente que recusa se levantar, tem gente que recusa não voltar, tem gente que recusa a se arrepender, tem gente que recusa. Irmão, você pode até desfazer de mim, do pastor Chato, você pode até desfazer de alguém, você pode até não aceitar, mas Deus está dizendo aqui, meus filhos, você acha que eu não sinto a sua dor? Porque eu tive que pregar todo esse contexto para você entender. E hoje, pastor Charles, aquele hino, há muitos feridos, é um hino próprio hoje, nesta noite, para essa mesa, porque Deus quer levantar soldados nesta noite. Aonde está você? Diga assim, diga, Senhor Jesus, diga, tu és meu bálsamo, diga, eu sei que a cura existe, diga, o problema não é a ausência do remédio, diga assim, o problema é a recusa do paciente. Esse versículo sintetiza que Deus quer curar, mas o povo não se volta para Ele. Assim como Judá, muitos hoje estão enfrentando crises espirituais. Assim como Judá, tem muitos enfrentando crises emocionais. Mas Deus me trouxe aqui para trazer para você toda essa contextualização. Até aparentemente dura a palavra, até aparentemente uma verdade que te incomoda, que te mexe numa zona de acomodismo que você se acomodou. Mas Deus está dizendo, meu filho, eu falei como você possa estar, e ele diz para Jeremias, eles estão caídos e não querem levantar, eles saíram e não querem voltar, eles não se arrependem do mal que eles fazem, e eles se tornam, e se acham arrogantes na sua sabedoria, e Deus está trazendo aqui, diga para eles, que eu sou cura. Diga para eles que a minha presença e a graça é a cura sobre a vida deles. Diga para eles que a minha cura está disponível. Jeremias capítulo 3, versículo 22. Em nome de Jesus, Jeremias capítulo 3, versículo 22. Oh, meu pastor Charles, se o senhor puder lembrar daquele hino, oh meu Deus, nós iríamos nos maravilhar nessa graça. O Senhor cantando soldado ferido, porque nesta noite, amado irmão, Deus está chamando pessoas aqui. Eu não vim para te acusar, eu vim falar de um Deus que está olhando para você, mas diga para eles que eu sei como eles se encontram, diga para eles, eu sei o estado deles como se encontram, mas diga para eles que eu sou o pai do filho pródigo, eu represento aquele pai aquele pai que estava com os braços abertos, esperando o filho voltar. Quantos glorificam ao nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite? Eu curarei as vossas rebeliões. Mas veja só, Jeremias 3:22, volte filhos. É duro falar isso aqui, Marlia. Volte filhos,
Volte, filhos. O quê? Rebeldes. Volte, filhos. Volte, filhos. Eu curarei as suas rebeliões. E o povo respondeu: eis-nos aqui. Agora é a hora, irmão, de não ser um personagem. Agora é a hora, irmão, de ser você, porque Deus não ministra em personagem, Deus ministra em você. Mas talvez essa dor, essa ferida, ela está te impedindo diante de um Deus que está dizendo filhos, mas Ele está chamando de filho. Você sabe, tem pais aqui que sabem como já trataram os seus filhos, corrigindo: meu filho, você é desobediente, mas vem aqui, meu filho, o pai te ama, a mãe te ama, mas não faça isso. Você deixa, por mais que o seu filho, senhoras e senhores, mães e pais estão aqui, que mais seus filhos fossem, muitas das vezes agissem de uma forma desobediente, você deixava de amar eles? Você deixava de amar teu filho, Marli? Que mais que ele já possa ter feito em desobediência, deixou de amar ele? Meu pastor Charles, com todo respeito, que mais os seus filhos às vezes fizessem alguma situação desobediente que o senhor não gostava, o senhor deixaria de amar seus filhos? Quantos pais e mães tem aqui? Levanta. Deixa eu perguntar para vocês: quantos que já viveram momentos como esse? O filho desobedeceu? Todos nós. Agora pergunto para esses pais aqui: você deixou de amar teu filho? Vocês deixaram de amar seus filhos? Deus não deixou de amar vocês. Deus não deixou de amar cada um de nós. E Ele está dizendo: filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Mas está dizendo filhos. Ele poderia dizer assim: rebelde. Rebelde. Ele poderia dizer: rebelde, rebelde. Ai dos rebeldes que descem ao Egito para buscar cobertura não de mim. Isaías capítulo 30, versículo 1. Mas aqui não. Ele está dizendo: filhos rebeldes, eu curarei vocês. Só que olha a resposta do povo: a gente quer ser curado. Olha a resposta do povo. E respondeu o povo: eis-nos. Não é para o ano que vem, é agora. Eis-nos aqui. Eu curarei as vossas rebeliões. Isaías 53, versículo 5. Aqui eu termino. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas, e esmagado por causa das nossas. Prossegue: o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas. Este momento, eu não sei se é possível, pastor Charles, essa canção, se o senhor lembrar, ou se o senhor achar melhor cantado ela, o que o senhor acha? Cantado, amém? O senhor pode liberar ela? O senhor me permite esse momento? Quantos agora pode, aonde você está, feche seus olhos, e eu queria que você escutasse essa canção. O pastor vai nos liberar agora, para ouvir essa canção. Eu te amo, filho. Eu sou sua cura. Eu sou seu renovo. Quantas vezes Deus te vê sofrendo, irmão? Você acha que temos prazer de você não estar aqui? Menos um cálice. Menos um cálice. Você faz falta. Ele quer curar pessoas aqui que se decepcionaram.
Não foi Cristo que te decepcionou. Libere essas pessoas que um dia você se viu ferido por elas. Você precisa liberar você e liberar pessoas. Ele quer te curar. Quantas vezes você ouve essa mensagem? Quantas vezes ele bate na porta do teu coração? Eu quero te dar descanso. Você não pode carregar esse fardo mais. Tem pessoas angustiadas, pessoas que não conseguem se perdoar, carregando sentimento de culpabilidade. Será que Deus pode me levantar novamente? Morrer. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte daquele, como o pastor disse aqui, de pessoas até que foram feridas. Eu estou falando dentro desse contexto de pessoas que se afastaram. Você estava tão bem, sua casa estava bem, foi uma quebra de aliança, foi uma quebra de lealdade. Você vai carregar essa ferida até quando? Se Ele está dizendo: eu sou teu médico, eu te curo, mas talvez você se acomodou com as feridas, talvez você se tornou escravo das feridas. Tem casamentos aqui que estão num fio, estão a ponto de acabar. Você está aqui dentro, e Deus te trouxe aqui para curar o teu casamento. Deus trouxe você aqui para curar o teu coração, irmão. Talvez você pensou de abandonar tudo hoje. Talvez você chegou aqui, mas tem bálsamo aqui, tem cura aqui, tem libertação aqui, tem cura para sarar essa ferida que há muitos anos você carrega. Você carrega um sorriso no rosto, que você força para ter esse sorriso, mas a tua alma está enferma. Você está triste por dentro. Você está dizendo: até quando? O inimigo até quis te enganar, dizendo: não vale a pena ir na igreja, é mentira tudo isso. Jesus não te ama, Ele não existe. Ah, fulano não gosta de você, Beltrano não gosta de você. Você não vai conseguir impedir que as pessoas rejeitem você. As pessoas vão nos rejeitar, mas você pode impedir de viver uma vida de rejeição.